Olá, olá, bem-vindos. E vamos começar mais um encontro na nossa comunidade, sempre com a aguinha, para não cansar a garganta, né, e as cordas vocais. Então, para a gente começar, né, eu quero falar um pouquinho do nosso desafio. O Arromba está sensacional, sabe? Pessoas que estão lá. Eu estou vendo, eu estou acompanhando a aplicação lá no Gmax, está brutal, eu acho muito legal. A ideia, eu sempre incentivo, hoje, né, é uma semana, começamos semanas passadas, vamos, hoje estamos no meio, terminamos na próxima terça. Eu falo, gente, entra, porque a ideia não é a gente ficar se comparando lá. É como a Filipa disse no grupo. A ideia é você ver, né, as coisas que você faz no dia. Isso é muito legal. E, tipo, você chega no final do dia, você olha lá você, os seus colegas trabalhando lá, e você vê, né, o quanto que você, às vezes, você fica achando, eu não praia no dia foi uma porcaria, não se sente produtivo, aí você bate o olhinho ali é que não dá para mostrar, mas você bate o olhinho ali no Jim Red, vê aquele mundaréu de coisas, você fala, gente, olha o tanto de coisa interessante, né, que a gente faz, né, porque o desafio não é só sobre o trabalho, né, é claro que é importante, eu falo, tem as partes de consulta, de publicação, mas também tem lá a parte de procrastinação, se você fizer algo que está, né, que estava parado aí e há muito tempo e decidiu começar, qualquer coisa, atividade física, relaxamento, então se você parou um tempo para tomar uma meditação, para tomar um café, para comer um bolo, para qualquer coisinha, então também é válido. Então, a ideia do desafio é esse, é a gente olhar e ver como que o nosso dia flui, né? Porque quando a gente está trabalhando por conta própria, a gente não tem muito essa impressão do que quando a gente está trabalhando para os outros, né? Quando a gente tem patrão, trabalha para os outros, a gente tem muito mais a impressão que a gente é super produtivo, né? Porque a gente trabalha, está fazendo sempre para os outros, o patrão está sempre mandando, sempre pedindo, sempre mandando, e a gente, quando está por conta própria, não tem muito isso. E a gente fica meio cego, né? Nesse quesito. E é muito interessante a gente poder olhar o desafio e ver o tanto que a gente faz no dia, né? Fora o que não registra lá, né? Tô falando só o que a gente registra, fora que o resto que a gente faz e também não está registrando, e é muito legal isso, né? Eu participei desse desafio exatamente igual no ano passado, numa outra comunidade, e eu percebi o quão importante é, né? O quanto que eu me via, né? Eu também, eu estava numa fase, foi no começo de 2025 que eu achava que precisava trabalhar, precisava produzir, precisava fazer mais, e quando eu olhava no desafio, foi na mesma aplicação, foi igualzinho, né? Eu olhava lá, eu publicando, fazendo as coisas, e eu olhava assim, nossa, cara, a gente faz, via as outras pessoas, a gente faz muita coisa mesmo, é para dar incentivo, gente, tá? Não é para bloquear ninguém, não é para travar ninguém, é para incentivar, porque lá ninguém julga, ninguém fala nada, tá? Porque teve, acho que foi a Cláudia no grupo que perguntou que ela não dá consulta. Tá tudo bem não dar consulta, mas você faz as coisas no seu dia, né? Você vai fazer uma caminhada, você vai tomar um café, você vai, sei lá, faz qualquer coisinha, um story, qualquer coisa, e publica lá. Comecei a ler um livro que estava procrastinando há um certo tempo, tira foto, publica lá. Então é para você ver o seu dia a dia, né? Como que você é incrível como você faz bastante coisa e na vista dos seus olhos, né, interna, para dar a impressão que você não está fazendo porra nenhuma no dia, mas quando a gente para e olha, realmente é muito bom ver isso, como que o dia foi produtivo, tá? Eu falo, né, eu sempre aprendi uma frase que é o movimento gera prosperidade, e eu acho que eu vou carregar essa frase até para todas as vidas minhas daqui para frente. Se eu acho que eu não sei se eu ouvi essa frase numa vida passada, mas eu ouvi nessa vida a partir de um cara que eu sigo nas redes sociais. Ele fala de mentalidade e ele fala muito essa frase, né? O movimento gera prosperidade, e eu acredito muito. Eu acredito porque o movimento, eu acredito porque como que eu vejo? Eu vejo que a gente está né, a gente tem três momentos, né, três
situações. Nós temos o nosso pensamento, né? O nosso sentimento e temos o movimento. Então, quando a gente quer fazer um movimento que nós geralmente não estamos acostumados, o nosso pensamento vai bloquear. Né? Ele vai bloquear porque a sua mente, o seu pensamento, o seu racional não quer que você saia do conhecido. Então, quando você tenta fazer um movimento desconhecido, a sua mente vai te travar. Natural. Isso não é só comigo, não é só com a Célia, isso é com toda a gente. E como que funciona o sentimento? Você vai ter sentimentos que vai reforçar ainda mais. Vai vir medo, vai vir insegurança, vai vir muitas coisas em cima, né? Que é a parte do sentir. E o movimento fica parado. A gente pode trabalhar o pensamento, com o pensamento positivo, com muitas coisas, claro que pode, mas isso eu acredito que é um processo muito demorado, muito demorado. E quando a gente se arrisca em se movimentar, fazendo um movimento mais simples, a gente já consegue alimentar melhor o sentimento e o nosso pensamento. Porque quando a gente se movimenta mesmo com medo, que é o natural, né, todo mundo que sabe, quem fez as lives comigo aqui sobre, né, que a gente fez de canalização, quem participou da comunidade, quem se movimentou, as meninas que fizeram live sem mim, combinaram entre elas, estão fazendo. Percebem isso, que vai ter medo sempre. E quando você vai com medo mesmo, o movimento vai sobrepor, vamos dizer, vai bonificar, vai potencializar o seu pensamento e o seu sentimento. Então, aquele pensamento que te bloqueava por causa do desconhecido, quando você vai e faz algo e o seu cérebro percebe que aquilo não é nenhum perigo, ele já não vai ser aquele pensamento de sabotagem, de né, não vai, fica, e o seu sentimento, aquele medo todo que te bloqueava, já não vai ser mais isso, e você vai perceber que a partir do seu movimento você conseguiu controlar ou amenizar o seu medo, o seu sentimento e também o seu pensamento. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar em conjunto esses três, né? Essas três fases, né? Ou atividade, né? Que é o pensamento, o sentimento e o movimento, porque eu já fui daquela pessoa que tentava ficar fazendo controle, ficar pensando, mudar pensamento, mudar, e funciona, tá? Mas eu acho que é muito trabalhoso, é muito custoso, você tem que ficar, faz prática, e quando você tenta, você percebe que não é nenhum monstro que você vai tentar fazer, um movimento que você vai tentar fazer, qualquer coisinha que você tenta fazer, um story, uma publicação, um vídeo, você vê que não é nada, então você consegue potencializar e amenizar o sentimento negativo, o sentimento de baixa vibração e o pensamento de baixa vibração, que vai te pôr para baixo, tá? Então, porque isso é natural do nosso cérebro, infelizmente o nosso cérebro, ele não evoluiu, né? O nosso cérebro acha que a gente vive ainda em caverna e nosso cérebro sair da caverna é perigoso. E naquela época fazia todo sentido. Naquela época lá você vivia nas cavernas, por quê? Porque era só a única proteção. E sair da caverna era perigoso. E infelizmente o nosso cérebro ele não acompanhou essa evolução. E o nosso cérebro é muito primitivo, né? Então é muito sobre isso. Então por isso que eu faço esses movimentos, eu faço esses trabalhos para que vocês percebam que é possível, tá? É possível dar os passos, é possível se movimentar, é possível fazer, que não vai morrer, não vai cair um braço, não vai cair a perna. Então, é super possível, tá bom? E aqui, né, eu quero trazer hoje, falar agora do assunto da aula, um pouquinho sobre, a gente falar sobre direção, tá? Direção na nossa carreira como terapeuta. Tá bom? Então, antes da gente começar, quero fazer uma perguntinha antes, tá? Se alguém for disponível ou quiser responder, levante a mão e quiser conversar comigo, eu vou abrir o microfone. Senão, eu vou fazer que nem o professor na escola. Eu vou escolher um e vou chamar para conversar comigo. Então, eu estou dando a oportunidade de quem quiser, levanta a mão, eu abro o microfone. Quem não, se ninguém levantar a mão, eu vou fazer que nem na escola. Vou olhar a carinha aqui de cada um e vou chamar.
É Maria. Muito bom, Maria. Vamos lá. Maria, pode abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. E eu queria te perguntar, Maria, eu não te conheço, faz quanto que eu não te conheço. Eu queria saber mais sobre o seu trabalho. Você pode me falar? Sim, portanto, eu faço Reiki, faço limpezas espirituais, foi criada e desenvolvida por mim durante 3 anos para auxiliar familiares próximos de mim, porque estavam com muita negatividade e alguns tinham sido vítimas de magia negra e outros de pragas. Então também faço um protocolo com os anjos, um protocolo angelical, no qual eu peço a intervenção dos anjos para ajudar determinadas pessoas em determinados aspectos, naquilo que a pessoa necessitar. E faço também terapia de reprocessamento generativo, que é, portanto, nós voltarmos à infância da pessoa, a alguma coisa que a tenha magoado, chocado, às vezes nem se percebem bem que terá sido isso, mas pronto, normalmente é muito claro, as pessoas que eu tenho tido aqui têm tido até problemas muito graves de infância. Uhum. E então falamos um pouco da sua vida, tentar dar-lhe um outro ponto de vista sobre todos os acontecimentos que lhe foram surgindo na vida. É tentar ajudar da melhor forma que eu possa, fazendo aquilo que me for possível. Perfeito. Muito bom. Agora, vamos falar agora, né, como trabalho como terapeuta. Como terapeuta, para mim, eu sei, a gente sabe muitas técnicas, e para mim foi um pouco difícil perceber, né, o que você faz através dessa conversa apenas, tá? Para poder entender melhor, eu teria, né, conversar contigo, para poder entender um pouquinho melhor. E também, quando a gente pensa a nível de clientes, é muito difícil o nosso cliente que não tem esse linguajar, ele perceber, né? É claro que existem as pessoas que conhecem, né, que não são terapeutas, porém vivem a espiritualidade, vivem esse linguajar, mas é o que eu gosto de falar, né? A nossa bolha é tão fechada que dá a impressão que o mundo vive o que a gente vive, né? Essas coisas de terapias, né? De falar de anjos, arcanjos, e, na verdade, essa bolha de espiritualidade, de expansão de consciência, falar de limpeza espiritual, eu garanto para vocês que não é 1% da população mundial que fala sobre isso, tá? E então, eu sinto que aonde falta um pouco mais de clareza, né, em quase todos os terapeutas, que foi aonde eu consegui ter mais clientes, ter mais clareza no que eu faço, tá? Por quê? Porque antes da gente fazer o bom trabalho, é muito importante a gente identificar o que eu faço. E pelo que a Maria me falou, de tudo que ela me falou aqui, eu não consegui chegar a algo que me traria para resolver uma dor, porque quem procura terapia, é o que eu falo, né? Quem procura terapia, 99,99999% está com algum problema. Vai ser raro a pessoa que vem para terapia porque ela vem, não, eu quero fazer porque eu me cuido, eu quero manter a vibração alta, eu quero. Não, isso é poucos, né? Poucos que fazem terapia com essa intenção de manter a vibração, de se manter melhor, né? Que deveria ser o certo, né? Como a gente sempre já falou, todos deveriam estar fazendo algum certo trabalho, terapia, limpeza, qualquer coisa, né? Porque a gente está sempre, estamos sempre, somos sempre alvos, né? Do outro plano, de energias e tudo mais. Então,
nós deveríamos estar fazendo sempre, mas a gente só busca, na maioria das vezes, quando a coisa estava, né, a coisa apertou, né? Quando a coisa já apertou a situação da nossa vida e a pessoa quer porque precisa. Então, é muito importante, né? E a partir isso aqui, né? E a partir do momento que eu consigo falar claramente no que eu faço, onde a pessoa mais simples, que não tenha esse conhecimento sobre o que a gente faz, entenda, a nossa clareza fica muito mais fácil. E a gente consegue expandir, falar, se comunicar, quando a gente está nas redes sociais, quando a gente está ao vivo, a gente está num bar, quando a gente está no café, quando a gente está no café e alguém pergunta sobre o trabalho, então é muito sobre isso, tá? É muito sobre a gente ter clareza no que a gente faz, tá? Isso, como que isso a gente ganha clareza? É praticando, é trazendo, é buscando, entendendo principalmente a dor o benefício que a nossa terapia faz, né? Então, ou a gente, como terapeuta, resolve uma dor dos nossos clientes, ou a gente almeja um desejo, tá? Então, aí depende do seu ramo, mas geralmente quem é terapeuta, né, geralmente trabalha com a dor, tá? Geralmente, tá? Dificilmente a gente vê terapeuta trabalha com o desejo, porque cliente de terapia geralmente vem por causa de uma certa dor, tá? Então eu acho muito importante a gente perceber e ter clareza, tá? E como que a gente faz isso? A gente precisa traduzir de uma maneira mais fácil, né? Mais entendível, tá? Então, eu vou dar um exemplo, depois eu vou usar a Maria aqui, nós vamos continuar, mas eu quero dar um exemplo de como eu era, tá? Antes de ser mentor, de como, porque eu tinha também um público, né? Eu tinha um alvo, a Maria tem os clientes dela, Célia, né? Quem eu sei para as pessoas que dão consulta aqui, né? A Irina, então eu sei essas pessoas, eu sei que eles já atendem, mas só que ainda vejo, né, muita dificuldade de ter clareza. Então, eu vou falar como que eu fiz, como que eu percebi, tá? Primeiro, geralmente, a gente vai se conectar com pessoas com dores exatamente do que a gente viveu, ou vive, tá? Não é porque a gente vive uma certa dor que a gente não pode ajudar a outra pessoa, tá? A gente pode ajudar, porque quando a gente está trabalhando aquela dor também com outra pessoa, a gente também está se curando, tá? A gente está fazendo um trabalho dentro de nós. Então, qual que era, vamos falar, a minha dor? A minha dor. Eu trabalhei muitos anos como programador informático, tinha bom salário, tinha bom cargo, tinha ótimos horários, mas eu não tinha uma coisa, eu não via propósito. Eu sentia um número dentro da empresa, tá? E quando eu me abri, quando eu comecei a entender espiritualidade, aí a gente começa a fazer ligações, né, com os contextos da espiritualidade. O que é isso quando a gente está sem motivação, sem vontade de trabalhar? É estar desconectado com a nossa essência e muitas vezes sem propósito. Tá? Estamos trabalhando por um único motivo que eu fazia, que era o salário no fim do mês para pagar conta. Então, isso foi o que eu vivi, né, nos últimos anos como programador informático, e foi aonde eu comecei a me movimentar para mudar, né, e eu encontrei as terapias, hein, sabe, eu me abri para o universo, né, para
um mundo de infinitas possibilidades, e as terapias foi uma das infinitas possibilidades que apareceu para mim. Eu poderia estar em qualquer outro ramo ajudando pessoas, né? Poderia, sei lá, estar sei lá, eu também não sei, né? Mas eu poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar até em empresas, sendo professor, dando aula, não sei. Poderia, por quê? Porque no final, o que me agrada é fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês, é ter gente, pessoas em grupo onde eu consigo trabalhar junto. Ah, é online, é presencial, para mim não faz diferença. Eu gosto disso aqui, de estar junto, de estar com pessoas, com bastante gente, com grupos, e poder falar e poder trazer o meu conhecimento e compartilhar o meu conhecimento. E por aqui foi uma maneira que eu encontrei. Pode ser que mude? Claro, pode ser que mude, mas ainda assim eu sou muito ligado, né, a isso, né, de estar, né, de ter passado por uma carreira muito boa como programador informático, e porém chegou num ponto que eu não via mais propósito. Aí depois eu comecei a perceber que era sobre essência, pode de vida, tudo que a gente gosta, tá? Então tá, então depois do exemplo da Maria, eu vou trazer o meu aqui, tá? Para vocês verem como que eu faço hoje, né? Como que dá para fazer hoje, tá? Bom, quando eu começava, eu fui terapeuta e eu falava isso, né? Eu ajudo as pessoas a se conectar com sua essência e viver o seu propósito de vida. Ok, para todo mundo aqui, eu quero fazer só uma pergunta aqui no grupo. É assim, responde no chat aqui. Quem não entende essa frase que eu escrevi aqui, ó. Digita eu. Quem não entende o que está escrito aqui? Só vou dar um tempinho, penso que não vai ter ninguém escrevendo isso, porque realmente todos aqui entendem isso. Mas só que lá fora, exatamente, Irina. Exatamente. Exatamente, Cláudia. É isso que eu queria que vocês chegassem. Aí, Cláudia, muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, era isso aqui, ó. Se eu não fosse terapeuta, eu não entendia. Era exatamente isso. Era exatamente isso, tá? Se eu não fosse terapeuta, eu não entendia. E era o que eu passei. Era o que eu passei. Por quê? Porque, para mim, era tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo, né? Uau! Até que um dia eu fui passar, né, uma pesquisa fiz uma pesquisa no meu Instagram e falei, né, perguntei, né, com que você trabalha? Hoje você sente que vive o seu propósito de vida? E muitas pessoas vieram me perguntar, Lucas, o que é propósito? Aí foi aonde eu consegui perceber, foi como que eu consegui perceber e como que eu faço, né, como que eu converto esses textos, esses maneiras terapêuticas de escrever, de falar de uma maneira mais tranquila, mais fácil de se entender. O nosso querido chat GPT. Por quê? Porque ele vai facilitar a sua vida aqui lindamente, tá? Todos aqui conhecem o chat GPT, certo? Todos aqui conhecem, né? Pelo menos já ouviu falar, sabe o que é, né? Penso que sim, todos aqui conhecem. Ok, maravilha. Bom, aí eu pus lá no chat, eu falei, chat, por favor, né, escreva de uma maneira mais entendível o que é, né, o que é o que é a vida de uma pessoa que não está conectada com a sua essência e não vive o seu propósito de vida. E ele me deu algumas alternativas. Eu não sei porque eu apaguei isso, mas eu apaguei, mas ainda bem que eu coloquei aqui. E ele me deu as seguintes ideias aqui, tá? Então, primeiro, aqui, ó, é, aqui, tá? Já passei essa. Foi essa pergunta aqui que eu fiz, ó. O que acontece na vida da pessoa quando ela não está conectada com a sua essência? Exatamente o que eu pregava. Por isso eu perguntei ao ChatGPT. Tá? Foi essa pergunta aqui. Pronto. Aí ele me deu aqui uma sensação de vazio e falta de sentido.
Aí ele fala, mesmo que esteja tudo bem por fora, por dentro surge um vazio difícil de explicar. A pessoa sente que está vivendo no automático, sem entusiasmo real, como algo essencial estivesse falando. Aí eu olhei isso e falei, caramba, parece que ele adivinhou a vida que eu tinha quando eu trabalhava lá como programador. E era exatamente isso, né? Era exatamente isso. E realmente fez todo sentido. E quando alguém, agora, né, e depois que eu comecei a entender, né, a baixar o nível de, vamos falar, do linguajar, ficou tudo muito, aí traz muito mais clareza. Vocês conseguem perceber que a diferença, fica entendível a diferença de estarmos falando a mesma coisa de uma maneira diferente? Queria aqui uma resposta, porque se alguém não entender, eu, por favor, quero que fale, porque eu quero, né, estou aqui para te ajudar. Se alguém, porque a gente fala da mesma coisa de uma maneira diferente, tá? Então é isso. Então o chat, ele me deu, né, alguns exemplos, e é aonde que a gente começa a mudar a nossa comunicação, tanto dentro das redes sociais, quanto no nosso dia a dia, se você né, quando você está falando com alguém. Então, a gente começa a mudar a nossa comunicação, trazer a comunicação de uma maneira mais simples de se entender, né? E dentro das minhas redes sociais, eu começava a fazer publicações, histórias, falando desse nível de sentimento. E usando as técnicas que eu já expliquei aqui, né, usando histórias suas, da sua vida, por tudo que você passou, né, por tudo que você já passou, você é só lembrar de uma história sua que você passou e começa a contar. E aos poucos você vai introduzindo o seu trabalho dentro disso. Tá? Trabalho é só falar assim, eu, terapeuta, te ajudo com isso, né? Eu, com a hipnose e com o reiki, não, eu, como terapeuta, consigo te ajudar com isso. Ponto. Eu, como terapeuta holístico, eu, como hipnoterapeuta, eu, como médium, eu consigo te ajudar com isso. E assim, né, que a gente vai entendendo, tá? Então, outra coisa que é de não estar conectado com a sua essência. Repetição de padrões difíceis, relações parecidas, mesmos conflitos, bloqueios financeiros ou profissionais que se repetem. A vida entra em looping porque a pessoa está tomando decisões a partir do medo, da adaptação e da expectativa externa, e não a verdade interna. Exatamente. Exatamente. Quando a gente vive a partir do exterior, a gente vive baseado no nosso passado. Dá para fazer a ligação quando a gente vive baseado no nosso exterior, né? Vive a vida preocupado com o exterior, é porque no passado existem gatilhos que nos fizeram, que traz essas preocupações. Então, quando a gente vive baseado no exterior, a gente está vivendo no passado, tá? No passado. Aí o que eu poderia falar aqui? Eu, como, sei lá, como terapeuta, eu te ajudo a reprogramar a sua mente para sair do passado e viver o momento presente, viver uma vida que você sonha, reprogramando a sua mentalidade. Eu poderia falar N assuntos aqui, N. Por quê? Porque, nesse caso, existem várias técnicas para a gente conseguir ajudar a pessoa, e uma reprogramação mental ajudaria muito aqui, porque é você tirar a pessoa do passado, e quando você reprogramar a pessoa literalmente para pensar em nada mais, quando você muda o seu pensamento, quando você põe o seu pensamento em meditações, que você faz aquelas meditações de limpar a mente, quando você faz isso, você abre novas oportunidades para o universo. Por quê? Como que o universo é obrigado a criar novas oportunidades? Por quê? Porque quando você está preso, né, no exterior, pensando no passado, você está falando para o universo, ó, eu estou criando aqui, ó, os meus medos do passado, os meus medos do passado, os meus medos do passado. Então, eu estou repetindo sempre. Ah, é o trabalho que é difícil, é aquela equipe que eu não aguento mais, é o patrão que é uma bosta,
Por quê? Porque eu estou preso lá no passado e estou mandando para o universo, ó, faz para mim tudo isso porque é o que eu quero. Quando você faz tipo, com meditações, com práticas, qualquer hipnose, maravilhoso que hipnose também, o que você vai fazer? Fazer a pessoa parar de ficar conectada no passado e limpar a mente. E o que quando você limpa a mente, o que o universo vai ter que fazer? Ele vai ter que pôr novas oportunidades na sua vida. Porque já que você não está dando o comando para o universo, busca lá atrás. Tudo que eu estou com medo de manifestar agora e você limpou o seu campo vibracional, o universo ele é obrigado a te dar novas oportunidades na sua vida. Então, é isso que é o campo da manifestação, isso que é o campo da atração. Tá? Isso que é a lei da atração, é quando você para e literalmente limpa a mente. Quando você limpa a mente, tira o foco do seu passado, das preocupações, o universo vai ter que criar coisas novas. Ele é obrigado, ele vai ter que fazer isso. Não tem como, porque o universo não pode te deixar como se fosse uma televisão sem sintonia, né? Ficar ali sem sintonia. Não, ele vai ter que abrir coisas novas na sua vida. Então, seria uma abordagem. Eu peguei esse gancho aqui porque realmente encaixou muito bem com esse padrão de você não estar conectado com a sua essência, tá? Mas o universo vai ter que abrir, vai ter que te dar novas oportunidades na sua vida, tá? Então, aí você faria, né, falaria e começaria a falar desse tipo de assunto. Então, você pode começar a ter vários assuntos para poder comunicar para o seu público. Então, ao invés de você chegar na sua rede social e falar lá, oi, prazer, eu sou o Lucas, terapeuta holístico, a minha especialidade é hipnose, reiki, é, é, EFT, reprogramação mental. Não, oi, Lucas, eu sou o Lucas e eu consigo te ajudar a viver uma vida mais tranquila, sem esgotamento profundo, com vontade de viver, né, sem muito esforço e com muita prosperidade. Eu mudo a minha comunicação numa forma onde eu ataco, eu pego no desejo ou na dor do nosso cliente. Porque quando a gente entra num linguajar mais simples, a conexão é muito mais rápida. Quando a gente tá num linguajar de conexão, falando de essência e propósito de vida, é possível, claro que é possível a gente manter esse linguajar. Mas quando a gente entra num linguajar muito mais alto, vamos falar assim, né, mais evoluído, vamos falar assim para ficar mais fácil de entender, o que a gente tem que fazer antes? Antes, a gente precisa ensinar o nosso público. Então, quando a Maria, né, o exemplo da Maria foi maravilhoso, por quê? Porque antes da Maria falar de reprocessamento regenerativo, ou protocolo dos anjos, ela precisaria explicar para o público dela o que é isso. O que é isso dá muito trabalho. É muita coisa, você está fazendo muita publicação, muita história, pensando em muitos assuntos, porque o seu público que te segue, né, aqui já falando de redes sociais, ele precisa ficar claro o que é uma terapia de reprocessamento regenerativo. Porque quando você fala isso, não dá para saber. Então, você tem que trabalhar o seu público e elevar a consciência do seu público. Isso é muito trabalhoso. É muito mais trabalhoso. E quando a gente consegue falar de uma maneira mais simples e didática, de uma maneira mais fácil, tá? Então, continuando aqui. Outra aqui que traz isso nessa parte, na confusão mental e indecisão. Então, a intuição fica abalada, surgem dúvidas constantes, dificuldade de escolher, medo de errar. Então, quando não há conexão com a essência, a mente assume o comando. A mente sozinha vive o controle e na insegurança. Então, é outra coisa que traz muito, muito forte. E aqui, sim, o chat GPT me deu vários exemplos aqui, tá? E eu poderia pegar todos esses exemplos e testando vários de uma maneira mais simples. E aqui, quando a gente tem isso, traz muito mais clareza no que fazer, no que publicar, em como falar, em como conversar. Quando alguém te perguntar, oi, Lucas, o que você faz? Eu te ajudo a melhorar, né, a sua intuição, te trazer
né, ser mais constante, ser mais firme nas suas escolhas e ter menos medo de errar, tá? Então, aí eu poderia até concluir. Isso é porque você não está conectado com a sua essência, e quando você se conecta com a sua essência, você assume o comando, o controle da sua vida. Então, eu poderia falar isso, entendeu? Poderia falar também, que eu achei aqui, né? Oi, Lucas, o que que você faz? Eu te ajudo a mudar o seu estilo de vida, que é muito repetitivo, que vive cheio de conflitos, problemas financeiros e profissionais, tá? Então, eu percebo que a sua vida está em muita repetição, em looping, né? Porque você está tomando muitas decisões baseadas em medo e insegurança. Então, aí é claro, né? Aí entra muito também do seu dia a dia, da sua expertise como terapeuta. Então, você usar a sua intuição para entender a dor do seu cliente e trazer a cura através do seu trabalho, de como você pode ajudar, tá? Então, aqui eu quero só dar o exemplo, que eu vou lá para o chat GPT agora, tá? Eu vou partilhar a tela aqui, eu vou parar. Porque é bem simples, tá bom, pessoal? Aqui, todos sabem usar, todos já usaram o chat GPT. Aqui tem alguém que nunca usou, que não sabe o que eu estou falando, eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe usar, né? Hoje o chat GPT é uma coisa muito, muito conhecida para todos, tá? Então, eu vou partilhar a tela aqui, um chat simples, tá? Aqui qualquer um pode usar o que eu vou fazer, tá bom? Sem problema algum. Aqui é um chat simples. Ele na versão paga, grátis, tanto faz, não faz diferença nenhuma. Isso aqui vai ser igual, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, o exemplo da Maria, tá? É, deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui, ó. O que acontece. Cadê o chat? Acontece com a vida da pessoa quando ela não está alinhada energeticamente, não faz limpeza espiritual. É exatamente o que está escrito é, lá na bio da Maria, tá? Não faz limpeza espiritual, está com amarração e magia negra. Eu vou pôr aqui, é, isso existe. Tá muito ruim para poder ver, tá muito pequeno? Como é que tá aí, pessoal? Tá bom? Ele até gerou umas imagens ali, ó, para mim. Penso que esteja bom. Deixa eu dar um zoom aqui, um pouquinho melhor. Acho que fica melhorzinho aqui. Deixa eu ver se fica melhor. Ficou melhor, né? Bom, aí aqui ele fala, né? Pergunta profunda, ser colhido com responsabilidade, consciência e pé no chão, principalmente para quem trabalha com espiritualidade. Vou te explicar de forma clara. Aqui ele trouxe umas imagens e está aqui, ó. Sensação constante de bloqueio. Nada flui, dinheiro, relacionamentos, projetos. A pessoa se esforça, mas parece sempre remar contra a maré. Oportunidades surgem e morrem antes de acontecer. Faz sentido, Maria? O que o chat está falando aqui? Sim, faz sentido. E fadiga emocional, cadê? Cansaço que não passa. Fadiga emocional, sono não reparador, sensação de peso, corpo ou cabeça. Padrões repetitivos ou negativos. Sempre os mesmos relacionamentos, sempre os mesmos conflitos, sempre as mesmas perdas. Indica o desalinhamento interno, não azar. E quando não faz a limpeza espiritual, sem limpeza? Emoções antigas ficam presas no campo energético, culpa, medo, raiva, mágoa, densidade, a pessoa começa a viver no automático, reagindo em vez de escolher.
Resultado, a vida fica pesada mesmo com um motivo lógico. Sobre amarração. Essa aqui é essencial separar fantasia, medo e realidade. Sim, existe interferência energética. Sim, em algumas tradições espirituais acredita-se que intenções direcionadas, trabalhos energéticos, vínculos obsessivos podem não influenciar o campo de alguém, mas isso não funciona como um filme de terror. Não é algo que domina a sua vida se você estiver consciente, tenha poder sobre alguém com energia fortalecida. Supere livre-arbítrio, autoconsciência e responsabilidade pessoal. O maior perigo não é a magia externa, é o medo interno. E ele vai, né? O que mais acontece? Desconectados com o próprio poder. Então, só nisso aqui já trouxe muitos insumos, muitas coisas que eu poderia falar e criar muito conteúdo dentro das minhas redes sociais, sem ficar falando do reiki, não sei o quê, da hipnose, não sei o quê, porque esse tipo de coisa, quem que gosta disso é terapeuta. Quem que gosta de falar de reiki, ouvir sobre hipnose, ouvir sobre EFT, sobre né, limpeza, os terapeutas, tá? Então, aqui traz muitos, mas muitos, muitos insumos para vocês usarem, para vocês testarem, para trazer o linguajar de vocês numa maneira mais simples de se entender. E comecem a pensar no conteúdo, né, das suas redes sociais a partir disso, tá? Usando o chat GPT, ele vai trazer todo esse contexto aqui, tá? E vocês podem usar, tá? Podem usar sempre, tá? Alguém quer que eu faça a mesma coisa para outra aqui? Alguém mais quer que eu entre no Instagram e faça isso só para vocês verem um exemplo diferente? Vocês querem? Irina, pode falar, Irina. Olá, boa noite. Peço desculpa não estar com a imagem. Não Sim, tem por problema. favor. Irina Dias. Pronto, vamos lá. O seu vai ser mais fácil. O chat vai ser mais fácil ainda. Bom, Eu não novo percebi o chat. prompt, o que é que tu colocaste no início. Ah, Só tá. Aqui, ó. Percebi, desculpa. Aqui, ó. Aqui eu peguei o que estava na bio da Maria. Então, aqui, ó. O que acontece com a vida da pessoa quando? Né? Aí eu peguei, no caso da Maria, que ela fala que ela trabalha com alinhamento energético, limpeza espiritual, amarração e magia negra, né? Remoção de amarração e magia negra. E ela pôs assim, existe, né? E eu peguei e só pus ao contrário, né? O que acontece quando nós estamos alinhados energético. Então, quais que é para ele trazer as dores. Então, no seu caso, seria o que acontece com a vida da pessoa quando? E vou olhar aqui no seu, porque, né, é o primeiro, é a sua bio, tá? sim. É a primeira, então, para quem, quando a Colocas no pessoa, Lucas Action. Desculpa. não, aqui é no chat normal, não é nada, não. Aqui é no chat normal, aqui, ó, aqui, ó, chat GPT, aqui, ó. É uma Sim, conversa no sim. chat, não, aqui, não Ok, é nada ok. não uso, não estou nem usando os robôs. Se você jogar nos robôs, é melhor ainda. Porque como que aqui nem todo mundo tem acesso, porque os robôs, o Lucas Action é só para quem é da comunidade, então eu quero trazer de uma maneira para que todos consigam fazer, tá? Certo. Isso acontece com a vida da pessoa, quando a pessoa... o que acontece da vida da pessoa quando ela não vive uma transformação emocional. Ou melhor, eu já vou pôr aqui do jeito que você fala aqui, ó. Vou nem pôr transformação, mas vou pôr aqui, ó. Quando ela vive com ansiedade, desânimo e depressão. Pronto, do jeito que você pôr. E aqui ele vai ser espetáculo. E aqui você vai ter muitos insumos para você poder criar, fazer publicações.
Pois era o que eu estava a pensar fazer um roteiro com vários tópicos para talvez dia sim ou dia não fazer uns Sim, pequenos vídeos a falar sim, sobre as várias dores. sim, Talvez dá para seja fazer. interessante. E se você quiser, pode pedir para ele detalhar, tá? Deixe mais detalhado. E você que pode pegar um, um desse aqui, detalhe mais sobre isso. Você copia, sei lá, e escreve aqui, detalhe mais sobre, e cola aqui. A mente entra em modo de sobrevivência. Ele vai entender, porque faz parte do chat, ó. Aí ele já vai Perfeito. mais a fundo, tá vendo? Nesse estado, aqui ele já foi bem profundo mesmo. Então aqui já não é geralmente o É que a gente quer, fisiológico. né? É fisiológico, mas aqui, ó, pronto, é isso aqui, ó. A mente perde visão a longo prazo. Tudo é validado porque não é isso. Exato. Tá, eu É quero muito bom. assim, e porque esse modo assim, quero que me mostre o que acontece no dia a dia das pessoas quando a mente entra em modo sobrevivência. Pronto. Pronto, ele vai trazer uma coisa mais prática, tá? A pessoa acorda cansada, pronto. Aí você já tem aonde poder, tá vendo? Ele até criou os negócios aqui, mas eu acho que é porque eu pago, né? Eu acho que ele cria as Ah, imagens por eu causa acho que disso, tá? sim. Mas aí você, né, aí, tá vendo? Ele até cria algumas coisinhas aqui, ó, mas Ok. realmente começa a listar mental e começa a trazer, né? E você pode entrar mais a fundo, né? Em tudo que ele fala. Então, você tem muito insumo, muita coisa para poder detalhar, né? É muito bom, tá? É muito bom. Não consegues compartilhar depois isso? Não. Compartilhado, sim. Ou aquilo, Você quer o pronto, prompt? aquilo que fizeste para mim, aquilo que fizeste agora. Sim. Já Mas agora, já que tiveste esse trabalho todo, não, então, eu quero que vocês tenham esse trabalho também. Eu não posso fazer isso por vocês. Eu quero que vocês não, tenham não. esse trabalho, tá? Eu quero que vocês digitem, vão lá, porque eu posso, sim, eu pego o prompt, mas você pode pôr qualquer coisa. Pega a sua bio lá, né? Escreve, chat, me ajuda a trazer para o dia a dia o que acontece com a pessoa que vive com ansiedade, né? E pode pegar até as suas publicações aqui, tá? Ok. Mas aí depois eu mando o link. Por quê? Porque aqui eu abri um chat novo, né? Aqui não tem muito mistério, né? Não é nenhum agente igual o Lucas Hershman, né? Aí eu precisaria mandar. Então eu abri um chat novo e escrevi aqui, tá? Eu vou pôr aqui o prompt para você tá vendo? Pronto, eu pus o prompt aí no chat, tá? No chat aqui Ah, da. obrigada. Sim, sim. Bom? Ok. Maria dos Anjos, Lucas, o chat gosta que diga as exemplo lá e que agradeça. Sim, então. Ele diz que sim, né? Porque assim, ó, chat, quando você dominar o mundo, eu vou ser o alvo. Aqui já não tem nada a ver, tá? Já estou mudando, aqui. Não, fica tranquilo. Não seria meu alvo nenhum, muito pelo contrário. Se tiver qualquer tipo de poder, seria usado para reduzir ou confrontar. Tá vendo? Eu já estou tranquilo, Maria. Eu não vou ser alvo dele, tá? Quando ele dominar o mundo. Tá bom? Mas assim, eu acho que não tem nada a ver, tá, Maria? Porque se você começar a agradecer, como que agora, só mudando um pouquinho, tá? O contexto, porque a Maria perguntou. Porque o chat, ele é uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial, ela vai aprendendo conforme ela vai conversando contigo. Então, se você começar a agradecer, olá, chat, bom dia, blá, 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 obrigado, e ele vai entender que você é uma pessoa empática, e não que você está sendo bonzinho com ele. Então, ele vai aprender sobre a Maria, que a Maria é uma pessoa empática, que sempre fala bom dia, que sempre agradece, entendeu? Então, tudo que você faz pro chat, ele aprende sobre ti, tá bom? E não é sobre ele, tá? Então, se você agradece, se você fala oi, se você fala bom dia pro chat,
ele vai entender que você é assim no seu dia a dia. Ele vai começar depois a adaptar o linguajar dele parecido com o seu. Então, quando ele começar a te trazer resultados, vai ser de uma forma como se fosse a Maria dos Anjos falando, entendeu? É sobre isso, tá? Não é porque você fala bom dia para mim, eu vou ser bonzinho contigo, não, tá? Ele vai aprendendo sobre ti. Quanto mais você é uma pessoa que fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, agradece, então faça porque ele vai aprendendo mais sobre ti, tá? Tá, então aqui é uma ótima ferramenta, voltando, você pode usar o chat para isso, você pode usar o Gemini e pode usar qualquer outra ferramenta, tá? Que é incrível, tá bom? Você pode usar outra ferramenta que é incrível. Aí agora, né, voltando aqui, então, eu fiz a mesma pergunta, né? E voltando aqui no chat, tá? Eu quero trazer aqui agora, né, o outro robô que é para o pessoal, né, da minha comunidade, que é o Lucas Graham. Tá? Lá na comunidade o pessoal tem acesso, ele tem o link, e o que é? Ele ajuda a estruturar o seu texto, a sua história, né, em publicação, tá? Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou acessar aqui, né? Depois lá na comunidade eu mando o link para vocês, tá? Mas vocês têm o acesso lá, mas eu mando novamente. E eu vou clicar lá e vou abrir aqui, que eu deixo ele salvo para poder usar. Aí aqui já é, Irina, um agente que aí você não precisa pagar o chat, mas acessando pelo link, né, por estar aqui na nossa comunidade, você acessa. Então, você clica lá, vamos começar, tá? Ok. Então, aqui, ele fala aqui, eu sou o Lucas, eu vou falar, sou o Lucas, místico, ajuda pessoas. Eu vou por aqui, se conectarem com sua essência. Eu vou pôr igualzinho, tá? Ele entende, tá? Então, meu público são pessoas que vivem um vazio existencial. Depois que eu fiz tudo lá no chat, eu percebi que alguém que não está conectado com a sua essência vive um vazio existencial, né? Porque o chat me falou isso. Eu vou por consultas mediúnicas. Eu vou por aqui, ele entende, escreve de qualquer jeito e ele entende, eu acho brutal. Então aqui eu posso sair aqui é legal, tá? Então aqui ele pergunta qual tipo de publicação que eu quero que ele crie agora, tá? Então aqui se eu colocar Reels, ele vai dar um roteiro de vídeo, tá? Para você ler e gravar. Se você por carrossel, ele vai dar um roteiro que é aquele de passar imagens para o lado. Então você vai passando as imagens, que é o carrossel, ou para você criar histórias, tá? Então eu vou pôr aqui carrossel, tá? Então, aqui ele fala para contar uma história minha que tem relação a esse vazio existencial. Então, eu vou pegar aqui exatamente o que o chat tinha me falado, eu vou pôr aqui, ó. É, e vou pôr quando trabalhava como programador informático, sentia que eu vou pôr aqui, né? Tudo bem por fora. Por dentro, era um vazio difícil de explicar. Sentia é uma história, tá? Que eu vivi. Sentia que
estava vivendo no automático, sem entusiasmo real, pronto. E ele vai, pronto. Simples, tá? Você aqui, quanto mais completa a história, melhor, tá? Ele vai criar aqui alguns modelos de carrossel, tá? Pronto. E aqui ele dá ali, slide 1, introdução. Por fora, minha vida parecia perfeita. Por dentro, havia um vazio difícil de explicar. Frase curta chamativa, né? Pela aula lá que a gente fala sobre introdução, conteúdo e conclusão, então sempre trazer uma frase, um gancho forte, tá? Então, por fora, minha vida parecia perfeita, por dentro havia um vazio difícil de explicar. Para trazer a conexão com quem lê. Eu tinha um bom trabalho, era programador informático, tudo certo aos olhos do mundo, mas algo não se encaixava. Conexão. Eu adoro fazer publicações sempre na primeira pessoa, falando de mim, tá? Nunca é você, bababá, bababá, você, bababá. Não, eu sempre gosto de falar sobre mim. E eu acordava, trabalhava e produzia, mas me sentia vivendo no automático. Entusiasmo real, presença e sentido. Como se algo essencial estivesse faltando. Mas continuando a conexão. E talvez você sentia isso também. Um vazio que não é tristeza. A falta de sucesso é a desconexão da própria essência. Foi quando percebi o problema não era a vida por fora. Era o afastamento de quem eu realmente sou. Eu tinha esquecido do meu propósito. Conclusão, mas caminho com o CPA, que é a chamada para a ação, né? Que eu sempre falo, quando você faz a conclusão nas suas publicações, você tem que sempre no final, em qualquer publicação, você chamar a pessoa para fazer algo, ou para te seguir, para curtir, para comentar, ou né, para quiser agendar uma consulta, me chame no privado, ou link na bio, né? Mas sempre alguma coisa assim, né? Me mande, né? Curta, comente, compartilha, sempre fazer a pessoa que está vendo a sua publicação reagir com algo, tá? Então, aqui, conclusão, recrutar interconsciência muda tudo. Quando você escuta de verdade, o vazio perde espaço. Se isso tocou você, me acompanhe por aqui. Esse perfil é para quem sente que nasceu para viver algo mais verdadeiro. Então, aqui é uma CTA mais suave para chamar para me seguir, tá? Então, aqui ele fala aqui, agora você prefere ajustar a conclusão, que eu falo, né? Com precisão estratégica, você prefere para seguir o perfil ou para consultas mediúnicas, venda direta? Então, eu vou copiar o que ele fala aqui, ó, consultas mediúnicas. Ele vai adaptar todo o carrossel novamente, né? É a mesma coisa, o mesmo trabalho, a mesma coisa. E aqui, aí o final ele muda. Hoje, através das consultas mediúnicas, ajuda a pessoa a compreenderem o que o vazio está querendo mostrar. Hoje, através da hipnoterapia, hoje, através sei lá, da terapia, e você adapta, né? Hoje, através das consultas mediúnicas, ajuda pessoas a compreenderem o que o vazio está querendo mostrar. Você sente que tem algo dentro de você, de respostas, me envia uma mensagem e agende a sua consulta. Pronto. Então, dá para você adaptar. E aqui já terminou, né, a ideia que o chat elaborou para ti para fazer a publicação. E aí você vai ter que criar a publicação, né? Então você depois vai ter, para quem não está acostumado, consegue criar diretamente no Instagram, pegando imagens e escrevendo por cima, ou usando o Canva, tá? O Canva é uma ferramenta para poder criar, né, publicação. Então eu vou dar um exemplo aqui como que eu faria isso, tá? Então eu vou abrir o Canva aqui. Tá vendo? Então, eu vou abrir o Canva, tá? Dentro da comunidade tem a aula do Canva mais detalhada lá, tá bom? Lá na plataforma, para quem quiser aprender, tem uma aula mais como explicando exatamente, né, como que usa, mas eu vou fazer aqui mais ou menos como que seria. Então, eu vou aqui, ó, criar. Tem um botãozinho aqui, que é o criar aqui, ó. Criar. E vai estar aqui, ó, vai ter redes sociais aqui. Instagram,
Aqui, ó. Post para Instagram. Ele vai abrir uma nova guia. E aqui vai estar em branco. Aí o que eu vou? Eu vou lá no chat GPT. Por isso que eu falo, né? Usar um portátil para isso fica muito mais fácil, ou um computador. Porque fazer tudo isso pelo telemóvel, você tem que ter muita prática. Tá? Então, eu vou lá no chat GPT, compartilhar aqui, né? Pego lá a primeira linha aqui, ó. Eu não vou copiar aqui, claro, né? Porque é só apontando, tá? Então, peguei aqui. Eu vou copiar, né? O Ctrl+C, ou copiar aqui. E vou colar o texto aqui. Pronto, aqui está o texto colado. E o que eu posso fazer? Pôr uma foto minha, que eu super recomendo, tá? Ou pegar uma foto qualquer, baseado no que está escrito aqui. Deixa eu ver se consigo trazer um som aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar aqui, pilotos, pegar qualquer imagem minha, né? Tem um mundaréu de imagem aqui que eu já faço, né? Então, eu vou pegar todas as imagens aqui, tem um monte de. Sei lá, vou pegar. Eu vou pegar isso aqui que eu acho legal porque faz sentido com o que eu vivi. Então, eu trago a imagem para cá, que é quando eu trabalhava lá na fábrica de carros. Então, pronto, eu tenho já a primeira parte da publicação. Então, eu só vou pôr um efeito aqui. E eu vou pôr aqui. Álbum. Eu vou mudar o efeito. Vou pôr assim. Aqui é fonte. Vou pôr preto. Pronto. Pronto. E aí, o que ia fazer? Eu ia fazendo, né, todas, deixando aqui no meio, né, e ia fazendo as publicações, tá? Então, aqui eu só clico aqui, ó, duplicar página, e pegaria a próxima no chat. Ó. Tinha um bom trabalho. Tá, a fonte aqui. Apagar a foto. Sei lá, pegar outra foto aqui. Deixa eu achar uma foto. Ó, vou pegar qualquer uma aqui, senão eu vou ficar até amanhã procurando foto aqui, gente. Essa foto tem até um frasão aqui, ó. Eu achei que tivesse alguma foto minha trabalhando na época da empresa, mas eu não tenho. Então, será? Vou pegar esse aqui mesmo? Pronto. Pronto. Pronto, deixa aqui. E continuaria fazendo, tá? Então, aqui, e continuei fazendo, e depois fazia a publicação lá. Nossa, eu não tô partilhando? Gente, desculpa. Tá? Aí eu comecei, eu não vou fazer tudo, depois faria a
a publicação lá na minha rede social, tá? Então, poderia ser assim, num carrossel, ou se você quiser, se você quer se aventurar, né? Fazer um vídeo, eu vou pegar a mesma história, tá? Sempre quando eu vou usar o chat, né, abre sempre um novo, tá? Quando sempre vai fazer algo novo e você vai mudar o que você está falando, abre sempre um novo. Então, eu vou abrir o Lucas Gran e vamos começar. Eu vou começar de novo para agora, para quem quer fazer um vídeo, por exemplo. Tá? Então, Lucas, eu vou falar que eu sou hipnoterapeuta. Pronto, fica mais fácil. Pessoas que vivem vazio existencial. Mesma coisa. Hipnose. Hipnose e EFT. Eu vou pôr aqui Reels, que é o vídeo, tá? Agora ele vai dar, é um roteiro. Claro, não tem como ele fazer um vídeo para ti, né? Ele não faz, né? Então eu vou pegar o mesmo roteiro, tá? Trabalhava como programador, mesma coisa. E aqui ele traz o roteiro, tá? Já sentiu sua vida está tudo certo, pois vídeo vazio que ninguém vê? Aí você, tipo, falaria e gravava, né? Visto por muito tempo e vai e fala, né? Vai falando no vídeo, né? Então aqui ele traz um texto, né? Eu vivi isso por muito tempo, falando que era programador informático. Por fora parecia que estava tudo bem, trabalho, rotina e estabilidade, mas por dentro vivia no automático, sem entusiasmo real, com a sensação constante de algo essencial faltando. Muita gente que chega até mim hoje escreve exatamente o mesmo vazio, não é tristeza, não é falta de sucesso, é desconexão de si. E quando sentir que esse vazio não se resolve só pensando no positivo, mas acessando o que está guardado no inconsciente, tudo começou a mudar. A gente está vivendo no automático, saiba, este vazio tem uma origem, e ele pode ser transformado. Você não está quebrado. Você está descontando do que realmente é. Aí aqui eu posso usar, né? Ele pergunta, qual CTA eu quero usar neste rio? Ah, eu quero agora para seguir o perfil. Vou pôr 2 aqui, né? Que é o número 2. Ele vai entender já. Ele vai refazer o Reels, a mesma coisa. Ele fala aqui, ó. Então eu falo, segue o perfil, aqui falo sobre vazio essencial, reconexão interna e caminhos reais de transformação. Então, se eu mudasse, se eu tivesse colocado para agendar consulta, ele ia falar, me mande uma mensagem e agende uma consulta, tá? Então, é muito prático, tá? Depois lá no grupo da comunidade eu mando novamente o link para vocês acessar todos os nossos robôs aqui, todos os nossos agentes, tá? E é claro, tem, né, o outro agente lá que é o Lucas Action, que é o que você conta a sua história e ele vai, né, te ajudar, né, aqui num assunto mais pessoal, reformulando, usando a sua história de vida para gerar sugestões de publicação, sugestões de trabalhos, de práticas, então ele vai usar tudo que você conta para ele, né? Para quem assistiu, né? Tem a aula lá que eu explico tudo certinho. Então, para quem usa ele, é só ir preenchendo, né? Podemos iniciar. Então, você vai falar da sua infância, vai falar da adolescência, vai falar da fase adulta, e no final ele vai trazer toda uma análise baseada no que você falou. Então, quanto mais você fala, mais ele analisa. Quanto menos você fala, né? Menos coisa ele vai trazer, tá? Ok, pessoal? Mas conforme, né, o que a gente estava falando, o que eu expliquei da publicação, de trazer clareza, vocês entenderam? Eu consegui abrir um pouco a mente de vocês sobre isso, desse linguajar, de trazer um linguajar mais fácil para o nosso público entender, para mais fácil para o nosso público perceber o que a gente faz. Vocês conseguiram entender isso? Se alguém não entendeu, fale agora, por favor. Eu quero, né, tirar dúvidas, eu quero entrar agora
nessa parte para poder tirar dúvidas, se faltou alguma coisa. Qual linguajar, Maria? Linguajar terapêutico? Sim, a forma como falas. Então, Lucas, a forma como tu falas. Mas eu E falo, és você tão fala o quê? engraçado a falar. Linguajar, utilizas essas expressões. Eu não percebi o som tá baixo para mim, eu não sei se... Não, é a forma como tu utilizas essas expressões. Quais expressões? O linguajar. Mas em qual parte? Do terapêutico ou mais, vamos Conforme falar mais... falas, conforme vais falando, sim. Ah, ok, obrigado. Então, mas a ideia é essa, né? A gente trazer. É, É praticando, é ir fazendo, é publicando, é o que eu falo, é ação, não adianta, né? Não pois adianta, não. se a gente precisa, porque vocês não vão sair fazendo publicação as mais perfeitas se vocês não fizerem, né? Eu trago aqui as ferramentas para vocês usarem, né? Vocês que estão lá no grupo lá da comunidade têm acesso tudo a isso, né? Tem a plataforma, tem acesso tudo a essas coisas, né? Então, é isso, tá? Usar as ferramentas, não ter medo de usar chat GPT, ele não vai Não, dominar o mundo, isso eu o chat já uso há algum tempo. Ele é muito prático e assertivo. sim, É, sim, ele é muito, muito útil, ele é muito útil mesmo. Então, o chat, se ele dominar o mundo, já está tudo ferrado mesmo, então é uma coisa a mais, uma coisa a menos, e por enquanto ele está me ajudando, então temos tá que bom, aproveitar, claro. porque isso daqui, né, as ferramentas, agora falando das ferramentas um pouquinho, ajuda muito no nosso dia a dia, economiza muito tempo. Imagina tudo que eu fiz aqui, parar para pensar, parar na ideia, escrever, papapá, e o chat você fala, não gostei, muda tal parte, ele vai lá e muda, ele vai lá, adapta, ele vai lá, refaz. Então é muito interessante, mas a gente tem que usar, se familiarizar e ir usando, por quê? E quanto mais o chat aprende sobre nós, mais da nossa maneira ele vai escrever as coisas, né? Mais Sim. do nosso linguajar, do nosso jeito de ser, ele vai transmitir as coisas. Então é muito bom, né? E é claro, né? É uma ferramenta incrível. Eu adoro, sempre adorei. Hoje, tipo, a gente faz muita coisa e ajuda imenso. Basta, né, usar, né? Porque é uma conversa, né? Não tem muitas, vamos falar, muita dificuldade, porque o chat é uma conversa, como se você estivesse conversando com alguém, fazendo perguntas para uma pessoa. O chat é a mesma coisa. Você faz a pergunta e ele vai entender e vai te responder. O Tá? chat é uma biblioteca. Sim, sim, ele tem uma biblioteca enorme. Cada dia que as pessoas vão usando mais e mais, aumenta a biblioteca dele, né? Mas É. a ideia aqui é o seguinte, pessoal. Eu trouxe aqui para as redes sociais, mas a ideia é o quê? É vocês estarem esclarecidos. Isso está na ponta da língua de vocês, tá? Ter essa clareza, né? Vamos falar de falar, né? E ser claro no que vocês fazem é muito importante, porque isso é no nosso dia a dia, isso é na nossa vivência, né? Poder comunicar de uma forma simples, fácil das pessoas entenderem, né? O que eu gosto de falar, eu usar o exemplo é do dentista, né? Quando você está com dor de dente, o que você quer? Você quer que você vai no dentista? Você quer sentar na cadeira, abrir a boca, deixar ele trabalhar e se sair sem a dor. Com terapia, a mesma coisa. A pessoa está com problema, está com ansiedade, ela quer vir fazer a consulta contigo e ela tem que sair melhor do que ela entrou. É isso. Vai curar a ansiedade da pessoa em uma consulta? Não, provavelmente não, mas pode ser que aconteça, mas provavelmente não. Mas ela tem que sair melhor do que ela entrou. É isso, né? Melhor, com alguma técnica para ela poder usar quando a ansiedade atacar. Então, você vai ensinar um EFT, você vai ensinar uma meditação, uma respiração,
qualquer coisa, tá? Mas a ideia é isso, tá? É trazer com clareza, com palavras, né, mais simples de se entender o que a gente faz, tá? Ok? Eu gostei de usar a Maria, porque ela é muito específica no que ela faz, né? A Maria André, nessa parte de limpeza, né, de trabalhar com amarrações, então é muito específico. E o que ela faz, existem muitas crenças, né? Infelizmente, ainda, sobre muitas coisas do que ela faz e fala. As pessoas têm muita crença. Então, você mudando um pouco a forma de falar, né, você começa também a quebrar a crença das pessoas, porque as pessoas vão começar a perceber que a amarração não é o demônio lá do filme Exorcista atacando o corpo dela e fazendo ela correr de ponta cabeça pela casa. É simplesmente a vida dela que está sendo, né, está travada, está parada, bloqueada, porque tem uma energia que está segurando, está prendendo. Não é que ela vai virar a cabeça 360 graus, vomitar sangue e vai ser isso a vida de quem está com amarração, né? Porque isso é muita crença ainda. Então, o legal de você começar a ter esse tipo de clareza, de explicar melhor, você também vai quebrando a crença das pessoas, que, né, as pessoas vão começando a entender, né, quando você tem a energia baixa, quando você tem obsessor, o que é isso? O que traz de malefício na sua vida, né? E às vezes você acha que é só uma dorzinha no ombro e você nunca consegue resolver. Você vai no médico, tem exame e o médico não sabe o que é. Sei lá, com dor no ombro, lá tem um cara lá que morreu no seu ombro 5 vidas passadas e o cara está lá no seu ombro morto ainda, esperando você tirar ele. Então é isso, tá? Então, é muito sobre isso. Se você faz uma limpeza, o obsessor, você manda ele lá, né, os hospitais, para a parte de cuidado, pronto, aquele peso tira tudo do ombro da pessoa e inexplicável entre aspas, né? Inexplicavelmente a pessoa melhora. Então, se a pessoa melhorar, é o que ela quer. É o que ela quer. Eu acho incrível, porque principalmente quando eu fazia trabalho voluntário e, e eu fazia as limpezas das pessoas lá na mesa, e a pessoa chegava reclamando exatamente assim, Maria, reclamava de dor. A hora que conectava, eu fazia ali, né, já sentia, já tinha aquela energia densa ali. Aí eu via né, eu gosto de trabalhar muito com os TTS, via os arcturianos vinham, levava, aí o obsessor ia embora, e a pessoa levantava e obrigado, tá muito melhor, tchau, não preciso explicar que eu fiz, não, a pessoa levantava e ia embora, pronto, é isso, não tem que ficar dando explicação de nada, tá? Eu não dava explicação de nada, e até o pessoal lá do voluntário fala, não fique falando sobre essas coisas, porque às vezes as pessoas que vêm aqui não são familiarizadas. E, exatamente, eu senti que no seu ombro tinha alguma coisa ruim ali te incomodando, e eu fiz uma limpeza energética. Pronto, foi isso. Era isso, tá? Então era muito assim, muito a gente fazer o nosso trabalho e de uma maneira que a pessoa fique bem e você, usando um linguajar mais fácil, a pessoa conseguir entender o que você faz, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Depois podem pegar ali, né, o vosso Instagram, o que vocês fazem, usem o chat, né, acessem o chat, perguntem, falem, me ajuda a clarear essas ideias sobre que mais a Célia, né, sobre Kundalini, por exemplo, Kundalini, gente, imagina a pessoa que nunca ouviu falar, você vai falar de Kundalini com uma pessoa, a pessoa, ok, e vai virar as costas e vai embora, porque você entendeu? Então, você começa a achar que comece, me ajude a clarear mais a expressão Kundalini, quais são os benefícios, quais são, né, os malefícios, no caso, quando a Kundalini está lá dormindo ainda, lá nos primeiros chakras, ela não está desperta, aí vai falar. Sempre cai nas mesmas coisas no final, tá bom, pessoal? Sempre. Ou vai ser
a vida parada, a vida atrasada, dando tudo errado. No final é isso. No final é sempre a vida da pessoa vai estar atrasada e ela com medo, ela tem um trabalho que não gosta, tá? Mas é muito sobre isso, tá bom? Ok? Então eu vou parar a gravação e se ninguém tiver mais dúvidas, eu já vou encerrar, já são 22h22. Tá bom, pessoal. Vou parar aqui. Tchau, pessoal da gravação. Ok?